Olá, como é que vocês estão? Eu espero que bem. Eu sou a Gé e esse é mais um Semanário Mafim. Marta e Jaime tiveram uma discussão bem boa na segunda-feira, que começou porque ela chegou ao dispensário sem dizer bom dia, boa tarde, boa noite, sem perguntar se o Jaime estava bem, pra saber se ele estava usando o Isidro como uma forma de se vingar de Fina. E aí o Jaime pergunta a Marta se foi a Fina que disse isso pra ele, mas ele mesmo já responde que aquilo nem importa. A Marta diz que entende que ele não vai perdoá-la pelo o que ele viu e que ele tá sofrendo, mas que seria horrível ele usar uma pessoa que não tem nada a ver com a história como uma forma de punição e de vingança. E aí ele fica muito bravo, até levanta da cadeira pra perguntar pra Marta que tipo de pessoa ela acha que ele é. E a Marta fala que ela não sabe porque ela nunca o viu alterado daquela maneira, e ele fala, é porque eu nunca vi a minha mulher beijando uma empregada. E aí o Jaime sempre traz essa questão da Fina ser uma empregada, né? Acho que é mais fácil pra ele falar empregada, pensar nessa questão de hierarquia do que racionalizar mesmo que a mulher dele estava beijando uma outra mulher. Ele é até irônico falando, me desculpe se eu não tenho a mente tão aberta pra compreender o que aconteceu. Ele acha que ele tava sendo engraçadinho, mas ele tava sendo um ridículo. E aí a Marta fala, Jaime, só me prometa que você está tratando o Isidro como se a Fina fosse apenas a filha dele, não como se ela tivesse sido a minha amante. Eu amei a Marta falando isso tão claramente assim. Já o Jaime nem tanto, porque ele fala, você pode por favor parar de repetir isso? A Marta fala, porque te revira o estômago ouvir a verdade. Eu não queria fazer esse paralelo, porque eu já não gosto mais de Harry Potter, mas é que eu era muito fã, e aí eu lembrei disso que a Hermione fala ali no segundo filme. Ela fala, se não me engano, pro pai do Draco, que é o medo de um nome só aumenta o medo da coisa em si. É isso, né? O medo do Jaime ouvir a palavra amante só torna a coisa muito maior do que ela já é. E aí ele fala que apesar de estar muito magoado, ele jamais faria aquilo que a Marta insinuou que ele estaria fazendo, que bom, não está fazendo mais do que a sua obrigação. E aí ele fala que não sabe o que dói mais nele, se é o fato de a Marta ter se apaixonado pela Fina ou de ela achar que ele seria capaz de usar o Isidro como um instrumento de vingança. Eu, no lugar da Marta, pensaria a mesma coisa, porque homem é homem desde que o mundo é mundo. Então, assim, dá pra se esperar qualquer tipo de atrocidade por causa de um ego ferido. Mas pelo jeito o Jaimezito é diferenciado, né? A briga acaba escalonando um pouco mais, e aí o Jaime traz o nome da Fina de volta pra discussão, e a Marta fala, não é pra falar da Fina. E aí o Jaime fala, a gente pode falar do que você quiser, desde que a Fina, o pai dela e você estejam tranquilos, né? Mas o cornudo aqui você não se importa. E aí eu rio muito quando o Jaime fala cornudo, porque essa palavra é muito boa, ela é muito boa. Na minha cabeça funciona como se fosse o aumentativo de corno no português, sabe? O espanhol tem algumas palavras que são muito mais engraçadas do que no português. A Marta não se importa tanto com o cornudo, pra infelicidade dele. Ela nem responde, só pergunta se ele vai denunciar ela e a Fina. E aí ele fala, essa é a sua única preocupação, né? A Marta, eu tenho muitas outras preocupações. E ele, e nenhuma delas sou eu. Acertou! E aí o cabaré tá ali ainda pegando fogo, a doutora Luz abre a porta porque, né, alguém ali naquele dispensário precisa trabalhar. Ela sente um momento de tensão, fala assim, gente, eu posso voltar depois, né? A Marta fala, não, nós já terminamos, e sai. E aí fica aquele clima gostoso, né? Aquela tensão que dá pra cortar com uma faca. E aí o diário de Marta volta à novela como a sua válvula de escape, o local onde ela afirma o quanto ela está infeliz e o quanto ela se sente perdida sem a Serafina dela. Soy un barco a la deriva. Pensé que soltar amarras sería lo mejor para ambas, pero no consigo encontrar el rumbo a buen puerto. E aí, nisso, o Jaime entra, pede desculpa, fala que não quer atrapalhar, que ele ia ouvir o rádio, mas que ele pode fazer isso no quarto. Aí a Marta fecha o diário e fala, não, fica aí de boa, porque eu já terminei. O cornudo... E aí o cornudo comenta que o diário deve ser muito importante pra Marta, afinal de contas é ali onde ela consegue ser livre de uma maneira que ela não é na vida real. A Marta até acha que ele tá um pouco de deboche, ele fala que não, e que na verdade ele até sente inveja porque aquele diário tem sentimentos que ele não consegue acessar na Marta. E aí a Marta diz que esse talvez fosse a solução do problema deles, ele leu o diário e entender os sentimentos dela. Ele até confessa que pensou em
em fazer a leitura desse diário sem ser autorizado, obviamente. E aí a Marta pergunta por que ele não fez. Ele fala que seria errado e que seria mais doloroso pra ele ainda. A Marta fala pra ele que o continua amando e ele fala: você me ama da mesma maneira que você ama os seus irmãos e o seu pai. E esse tipo de amor não sustenta um casamento. É verdade. E aí, como quem cala consente, a Marta fica quieta, né? Infelizmente, Jaime, o amor que você espera da Marta tem nome, sobrenome, 1,70 e tanto de altura e um cabelo castanho maravilhoso. Aí a Marta interrompe o Jaime e fala que ela e a Fina decidiram cortar contato de maneira absoluta. Mal sabia a Marta que o Isidro iria mexer os pauzinhos dele ali de uma maneira bem dramática para que essa distância durasse muito pouco. E aí o Jaime responde que não pediu isso para Marta. A Marta falou assim: eu sei, mas é melhor manter distância. Afinal de contas, quando as duas não mantêm distância, é isso que acontece. Não foi o que Marta disse, mas foi o que ela pensou. Para nossa infelicidade, o que ela falou foi que quer tentar salvar o casamento. O Jaime fala: mulher, é impossível porque você tá apaixonada pela Fina. E aí, num tom de súplica, a Marta fala: pelo amor de Jesus Cristo, me deixa tentar. E isso também acaba sendo uma forma de ela proteger a si mesma e a Fina. E por mais que eu não goste dessa atitude, eu entendo a necessidade de a Marta renunciar a ela mesma e ao amor que ela sente. Porque por mais difícil que seja e por mais infeliz que a Marta esteja, ainda assim é menos doloroso do que viver sob a ameaça de que a qualquer momento você vai ser descoberta. Até porque a Marta, nesse momento, ainda acha que o cornudo pode denunciar a ela e a Fina. E se isso acontecer, ela vai sofrer tal qual a Amélia sofreu em Amárias para Sempre e a Célia Silva em Seis Hermanas. E acredito que para Fina seria ainda pior ser descoberta, porque ela com certeza seria vista como a lésbica malvada que corrompeu a mulher casada. E é muito triste ver a Marta renunciar a ela mesma como um instrumento de defesa. E eu achei ainda mais pesada essa cena porque a Marta fala que tudo que ela se propõe a fazer, ela consegue. Que ela consegue também ser essa esposa ideal. Então pense no esforço sobre-humano que essa mulher tá fazendo. E quando o Jaime pergunta se ela faria tudo isso, a Marta responde num gesto curto e rápido de cabeça, sem palavras empolgadas e sem conseguir expressar qualquer esboço de prazer e de contentamento em fazer tudo isso. E essa é a moeda de troca que a Marta deixa claro que ela tá dando ali pro Jaime. Ele esquecer tudo o que ele viu e ela ser a esposa ideal. E aí ela pergunta mais uma vez se ele vai denunciar as duas. O Jaime fala: você acha que eu faria isso? A Marta: eu preciso me assegurar de que não vai acontecer nada comigo nem com a Fina. E ela tá certa, porque a gente pode passar 500 anos casado com uma pessoa, convivendo com uma pessoa, não falo nem só de casamento, mas a gente pode passar 1000 anos convivendo com uma pessoa que ela pode ter uma atitude totalmente fora do que a gente espera dela. Então a Marta tá certa sim em assegurar a segurança dela e a segurança do amor da vida dela. E aí o Jaime acaba ficando muito desconfortável com a conversa e com essa questão de a Marta colocar a Fina em primeiro lugar ali. Ele enxerga isso, né? Porque ele é idiota, mas nem tanto. Aí ele fala: eu achei que eu estava pronto pra ter essa conversa, mas na verdade eu não tô. E aí ele sai, ele chega no dispensário, conversa com a doutora Luz. A doutora Luz estava no telefone falando com a Digna sobre o remédio do Isidro, que tá demorando pra chegar. E aí o Jaime fala que não tem muito o que fazer, porque o medicamento já está a caminho, então é só esperar. Aí ele para assim e fala: nossa, minha cabeça tá me matando, literal e metaforicamente, né? Porque o que os chifres devem estar pesando não é brincadeira. E aí ele fala que toda aquela tensão não está ajudando. Aí a doutora Luz: é por conta do Isidro ou é outra coisa? Ressalta que não ouviu a discussão dos dois, mas que sentiu o clima ali. E aí ele fala: realmente tem uma tensão e a gente não tá no nosso melhor momento. A doutora Luz supõe que o Jaime contou pra Marta sobre o tumor. Ele fala que não. Se antes parecia difícil, agora é impossível pensar em contar pra Marta. E aí, se eu fosse o Jaime, eu teria puxado a cadeira pra doutora Luz, pedido um café e um bolinho pra contar essa fofoca. Ele conta pra doutora Luz o porquê que a cabeça dele está matando ele, metaforicamente nesse caso. Marta está enamorada de uma mulher. A doutora Luz fica passada e... Eu tô passada, chocada. Meu
Deus! E apesar de um tanto chocada, a doutora Luz não falou nenhum absurdo preconceituoso, graças a Deus. Eu até a convidaria para se juntar ao nosso barco, junto com a nossa capitã Carmen, mas eu acho que ainda é cedo demais. Vamos acompanhar os próximos capítulos para saber se ela pode ser convidada ou não. E aí o Jaime fala para a doutora Luz sobre a Marta ter renunciado ao amor dela pela Tika. Ele não expõe a Fina. Comenta que, apesar dessa renúncia, ele tá confuso, não sabe o que fazer, que seria muito mais fácil ele aceitar a proposta da Marta de ajeitar o casamento, e pergunta que sentido teria viver uma mentira. E aí a doutora Luz dá um conselho, que ela fala que ela recebeu de um amigo, e esse amigo é o próprio Jaime, que é: se você não for lutar pela Marta, deixa ela aí pra sempre. E aí ele fica com aquela cara de pamonha dele e fala que vai tomar um ar. A Fina e a Digna estão na cozinha esperando por notícias do Isidro. O Jaime tá lá no quarto cuidando dele, e a coitada da Fina parece que faz uns 3 dias que não dorme, tadinha. Quando o Jaime volta, a Digna fala: Jaime, sem rodeios, fala que você precisa falar. E aí ele diz que pode ser que o Isidro nem aguente a espera pela chegada dos remédios, e que Isidro tem apenas algumas horas, talvez ele aguente um dia só, e que é preciso que, enquanto ele esteja consciente, a Digna e a Fina estejam ao lado dele, né, ali falando aquelas coisas pra se despedir e tal. Aí a Fina fica: se despedir? Não, a gente pode levá-lo pro hospital, colocá-lo em algum aparelho, a gente pode fazer isso. O Jaime fala: Fina, a medicina não pode fazer mais nada pro seu pai. E aí, por incrível que pareça, a Fina ainda tem água no corpo dela pra ela chorar, e ela chora muito, ela abraça a Digna e chora. E eu quase chorei junto com ela, porque toda essa situação do Isidro aconteceu bem na semana em que fez 1 ano em que meu pai faleceu, que foi na segunda-feira, dia 24. E ainda que a minha relação com meu pai não tenha sido da mesma forma como a da Fina com o Isidro, me bateu muito ruim. Então a Digna está conversando e cuidando do Isidro. O Isidro tá falando sobre como ele teve uma boa vida, que ele foi amado e que ele amou, que Deus não poderia ter dado uma filha melhor pra ele. A Digna diz também que Isidro sempre foi um bom amigo, que ela suportou muita coisa por conta do apoio dele, que se não fosse ele e o Damian, as coisas teriam sido muito mais difíceis. E aí, quando o Isidro ouve o nome do Damian, ele fica um pouco carrancudo, porque, resumo, Isidro sabe um segredo do Damian e falou pro Damian resolver essa situação que envolve a Digna. Só que o Damian ficou puto porque o Isidro falou que nunca ia tocar nesse assunto, mas como o Isidro já tá com o pé na cova, então ele não tem mais que ficar segurando as coisas. E aí ele falou assim: Damian, resolve a sua situação. Então, por conta dessa recusa do Damian em resolver a situação, ele ficou meio carrancudo. E aí o Isidro fala pra Digna ter cuidado com o Damian, e por conta dessa conversa o Isidro vai ficando cada vez mais nervoso, e aí ele começa a passar mal, e aí a Digna sai correndo porque ele chama pela Fina. O Isidro tá com o pezinho ali, ó, na porta do céu. E aí na quarta-feira foi um dia de muito sofrimento, porque o Isidro tava aparentemente nas últimas. Aparentemente não, né? Porque ele foi lá dar um oi pra São Pedro e voltou. E aí a Fina e o Isidro estão conversando, ele fala sobre a Fina precisar ser valente, viver a vida que ela merece, que ela tem que ser feliz. E aí ele pede pra que a Fina prometa que ela vai ser corajosa, que vai viver como ela quer e amar, da maneira que ela sente. E aí o Isidro não sabe, mas ele tá ali, ó, abanando fortemente o fogo da esperança da Fina, que tá quase morrendo. Ele fala pra Fina que ele tá exausto, e aí a Fina fala: descansa então. O Isidro fecha os olhos, ele não morre, mas aí a Fina começa a chorar desesperadamente. Aí eu já vou pros caralhos, porque, nossa senhora, como essa bicha sofre, meu Deus do céu. E aí lá na cozinha estão Jaime e Marta, eles estão esperando porque não tem mais o que se fazer. Ele fala que vai ligar pro Dr. White pra saber sobre os medicamentos, mas a Marta fala: não adianta, ele vai te dar a mesma resposta que ele te deu antes, a gente tem que esperar. E o Jaime fala: eu sei que o Isidro tava mal, mas eu achei que ele fosse aguentar. A Marta o consola falando que ele fez o que pôde. Nisso entra a Serafina Valeiro, totalmente amuada, cabisbaixa, só o paninho da cachorra. O Jaime pergunta como o Isidro tá. Ela fala que ele tá descansando, e o Jaime sai e deixa as duas ali sozinhas pra diminuírem a distância definitiva que elas tinham determinado em capítulos anteriores. A Marta pergunta como a Fina está lidando com tudo. Ela responde que pelo menos conseguiu se despedir do pai, que foi tudo muito bonito. Ela fala também que vai sentir muito a falta do pai, que ele é tudo pra ela desde que a mãe faleceu. E aí temos mais uma cena pra categoria de cenas bonitas demais de Mafim para serem vistas uma vez só. A Fina fala sobre o discurso que o Isidro fez, sobre ela ser valente. Ela fala: é isso que eu quero. A Marta fica: o que você tá querendo dizer com isso? Ela sabia que ia vir
vir coisa. A Marta conhece muito bem a ex-esposa dela. E aí a Fina fala: Pues que yo no quiero vivir si no es contigo a mi lado. Quiero que seas mi mujer. Sério, como é gostoso ouvir uma mulher falando pra outra mulher que quer que essa mulher seja a mulher dela. Como pode o amor entre mulheres ser a coisa mais bonita e intensa do mundo? E aí, que seria mais bonito se a Marta falasse: sim, eu aceito ser a sua mulher, vamos fugir daqui. Quer dizer, fugir não, porque né, o Isidro tá ali, mas enfim, vocês me entenderam. Mas Marta de la Reina deve ter muito signo de terra no mapa dela, porque ela permanece muito com os pés no chão, tanto com os pés no chão que dá um balde de água fria na Fina e em nós também. E aí a Marta responde que algumas coisas as pessoas nunca terão por mais força de vontade que se tenha, e aí a Fina fala: não é força de vontade, é amor. E essa frase poderia ser dita pra própria Marta, né? Porque o casamento com o Jaime, por mais força de vontade que tenha da parte dela, nunca mais vai ser o mesmo, não vai ter felicidade ali. E aí a Marta fala sobre o amor dela só caber aqui, né, no coração, que é um lugar que não tem julgamento, não tem ameaça, e que elas nunca poderão ser livres. Mas a Fina te espera pra ser livre, Marta. Por favor, ajuda a gente a te ajudar. E aí a Fina faz um carinho no rosto da Marta, um carinho meio bruto, assim. Eu sempre falo que a Fina é muito delicada, mas dessa vez ela me desmentiu um pouco porque ela não foi, não. E aí, nesse momento, a Marta tira a mão do rosto da Fina, porque adivinha quem aparece? Exatamente, o corno, e para evitar que ele veja cenas que ele jamais esquecerá mais uma vez, a Marta tira a mão. Ele apareceu para dizer que o Isidro entrou em coma e que falta muito pouco para ele ir literalmente com Deus. Ou não, né? A Fina e o Jaime estão ali, estão monitorando o Isidro e tal. O Jaime fala que o Isidro tá deixando eles e pede desculpa pela medicação não ter chegado a tempo. Eu, na minha inocência ou na minha falta de noção, achei que esse medicamento ia chegar no dia seguinte. Eu juro que eu esqueci que nessa época não tinha um Sedex 10. E aí, enquanto eu escrevi o roteiro, eu pensava: nossa, nada a ver esse remédio demorar pra chegar, mas assim, tudo a ver, né, querida? E aí o Jaime pede desculpa, a Fina fala que não é culpa dele, inclusive pede desculpas por ter desconfiado dele. E aí o Jaime diz pra eles não pensarem no que aconteceu, a Fina fala: você só estava preocupado com o bem-estar do meu pai, e ela assume de uma maneira muito lúcida o egoísmo dela em querer que o pai dela ficasse. Ela até fala: eu achei que ele ir embora significava que ele não me amava, sendo que na verdade não tem nada a ver. E aí, enquanto a Fina divaga ali, conversa com o Jaime fala que da parte dele tá tudo esquecido. Ela fala que sabe o quanto machucou o Jaime, o quanto foi difícil pra ele descobrir sobre o que ela e a Marta tinham. O Jaime fala: a gente não precisa conversar disso, né, aqui, seu pai. Ela fala: não, eu acho importante a gente conversar porque estamos falando sobre vida. E aí ela diz que quando o Isidro morrer, ela vai embora da fábrica. O Jaime fica até assim: que é isso, mulher? Como assim? E pede para que o Jaime prometa que vai cuidar bem da Marta e que vai fazê-la feliz e que vai fazê-la sorrir pelo menos um pouco todos os dias e que vai fazer também a Marta esquecer dela. Mas antes do cornudo falar qualquer coisa, a doutora Luz entra no quarto correndo com uma caixinha, que é o medicamento do Isidro, e aí começa aquela correria para aplicar a medicação nele. E a Fina tá ali, né, meio sem saber o que fazer, só tá ali acompanhando os processos. O Jaime olha para ela e fala que nem tudo está perdido. Para bom entendedor, um pingo é letra, e aqui a gente já vê que o caminho de libertação da Marta tá começando a ser delineado pelo senhor Jaime Beringer. E aí tem uma galera no quarto do Isidro: doutora Luz, Cornudo, Marta, a ex dela e a Digna. E aí todas essas pessoas estão ali esperando alguma coisa acontecer, seja o remédio reagir positivamente ou não, mas essa galera tá ali esperando. Na verdade, o Damian foi buscar o Mateu para fazer a extrema unção no Isidro. O que é extrema unção? A filha da catequista aqui vai explicar. Extrema unção é um sacramento da igreja que se dá às pessoas que estão literalmente morrendo. O padre vai até a pessoa, fala algumas coisas, reza e unge o corpo dela com um óleo lá, que eu não sei qual que é porque nessa aula de catequese eu faltei. A Digna diz que vai esperar o Damian lá fora, ela sai. Quando o Isidro dá sinal de vida, a Fina olha assim e ele mexe o dedo. Aí o Jaime já vai lá examinar, fala que, mais uma palavra que eu acho engraçada, que são os batimentos cardíacos, que em espanhol é latido. Ele fala: os latidos estão fortes.
Ah, eu não tanco que latido seja a batida do coração, mas tudo bem. E aí ele fala, o Isidro está saindo do coma. E aí como vocês estão com a cena que vem a seguir? Porque eu não superei. Eu não consigo descrever o quão apaixonada eu estou pela atuação de Marta e de Alba nessa cena, porque foram 11 segundos em que as duas entregaram emoções variadas e intensas demais através de apenas olhares. A Marta e a Fina se olharam, se abraçaram, se beijaram, falaram coisas que não poderiam ser ditas ali, naquele espaço. Essa intensidade não passaria despercebida, como não passou, pois foi bem aqui que a doutora Luz fez uma pergunta silenciosa pro Jaime, que foi respondida também de uma maneira silenciosa e entregou pra gente uma cena icônica. E aí a Marta então liga na cantina do Gaspar, atrás do pai dela, pra falar que não vai ser mais necessário que o Mateu vá fazer a extrema-unção. O Jaime tá chegando ali na sala, a Marta, depois de desligar, fala feliz o quão maravilhosa é a medicina e que se o Jaime não pode com uma coisa, ninguém mais pode. Ele dá um jeito em tudo. Aí o Jaime fala, então, Marta, não é bem assim, né? Ela já vem de novo com aquele discurso de estar comprometida com o relacionamento deles, de consertar e não sei o quê. E aí o Jaime fala, minha filha, senta aqui, vamos conversar. E aí ele começa a falar que desde quando ele se casou, ele sabia que ele queria pra ele uma pessoa que o amasse e não uma esposa exemplar. Ele notou como a Marta olha a Fina e como as duas se abraçaram naquele olhar. Ele viu ali no quarto que a Marta nunca o olhou daquela maneira, que a conexão que as duas têm, a Marta e a Fina, ele e a Marta não tem. E aí eu fui obrigada a rir do que a Marta falou, porque ela disse, a gente não tem essa conexão, mas a gente tem outras coisas. E adianta ter todas essas coisas se não tem conexão, ainda mais uma conexão tão forte como a que você tem com a Fina. Você não se passe, Marta de Larena, eu, hein? E aí ele diz também que naquele momento ele entendeu que a natureza da Marta é o que é. E aí ele fala que não vai se opor ao relacionamento dela com a Fina, que ele não pode obrigar a Marta a ser uma coisa que ele não é, mas que os dois não podem se separar. Então aqui a gente tem o Jaime dando a liberdade pra Marta. Essa atitude do Jaime me incomoda muito, mas pra 1958 tá bem à frente. Vamos terminar o resumo dessa cena e daqui a pouco eu destrincho um pouco mais do porquê isso me incomoda, apesar de eu achar coerente. A Marta fica em choque, fala que não esperava essa proposta dele, pergunta de onde ela surgiu, e ele responde que não sabe, ou talvez foi a situação de Isidro que o fez perceber que a vida é muito curta pra ser infeliz. Então ele diz que não vai se opor ao relacionamento das duas, se é isso que Marta quer, e a cara que a Marta faz, assim, me quebrou demais. Me quebrou muito, porque o alívio dela é muito visível, é muito palpável. O abraço que ela dá no Jaime de agradecimento também me quebrou demais. Eu acho que ela nunca abraçou o Jaime com tanta vontade como ela abraçou nesse momento. E aí ela fala, Jaime, muito obrigada. Então vamos ao meu grande parêntese sobre a decisão do Jaime me incomodar, mas ainda assim fazer sentido. Aconteceu em Sonhos de Liberdade um padrão que eu detesto e que eu já vi se repetir em outras situações, que é o homem decidir o destino da mulher. Eu vi isso a primeira vez em Clarina, né, na novela Em Família, quando o Cadu põe o ponto final no relacionamento dele com a Clara. A Clara já estava num estágio onde ela já tinha muito clareza do que ela queria, ela já tinha independência para decidir por si só, mas acharam melhor colocar a decisão na mão do Cadu. Depois, em Amaras para Sempre, com a Luizita e o Sebastião, que só de lembrar desse plot, meu corpo ferve de raiva, eu odeio esse plot. E eles estão 20 anos à frente da Marta e do Jaime, e nem de longe a Luizita tinha a mesma relação de dependência com o Sebastião. Mas aí os roteiristas decidiram que o Sebastião deveria ir embora para que a Luizita tivesse a coragem de assumir que ela queria voltar com a Amélia. Essa decisão não era do Sebastião e a Luizita poderia muito bem ali criar vergonha na cara dela e tomar a decisão por si só e falar, Sebastião, por favor, marche que eu quero ficar com a Amélia. Aí a gente tem isso de novo aqui em Sonhos de Liberdade, com o Jaime dando a liberdade para a Marta. Só que aqui em 1958 faz muito mais sentido do que nos outros dois casos que eu falei. Então, por que é que você se irrita? Pelo que eu disse na introdução do meu parêntese, porque é um padrão que se repete. Só que faz sentido porque em 1958 a Marta, ela não é ninguém, né? Mulher não vale nada hoje em dia, que dirá em 1958. Naquela época, a Marta, para
soltar um pum, ela tinha que pedir autorização pro Jaime. Então faz sentido o Jaime dar essa liberdade pra Marta. E eu também não vejo outra solução para que a Marta seja livre que não essa, já que tem marido, né? Então é preciso entender que por mais que a Marta tenha esse senso de liberdade, ela tenha um pouco dessa liberdade, ainda assim há uma corda ali que delimita até onde ela é livre e até onde não. E esse é o meu grande parêntese, vamos seguir. E aí a gente tem a Fina e o Isidro tendo mais uma conversa. O Isidro saído do coma, tá com a cara melhor do que a minha, que tô com a saúde em dia. O Isidro reforça o quão importante é a Fina viver a vida como ela quer, fala que em breve ela vai encontrar o amor da vida dela. Em breve, na verdade, você vai saber que ela já encontrou o amor da vida dela, mas que o amor da vida dela parece que tá querendo se desencontrar. Mas tudo bem, daqui a pouco chego nesse ponto. A conversa dos dois não é prolongada, porque o Damian chega ali no quarto, mas o Isidro tá meio sem paciência pro parça dele. E aí, lá no dispensário, a Luz e o Jaime estão conversando, e o Jaime conta que as coisas com a Marta foram resolvidas, que o casamento tá acabado, mas que vai continuar de fachada. E aí que parece que entre os dois vai acontecer alguma coisa, entre a Luz e o Jaime, porque os dois quase se beijaram. E aí no avance de sexta-feira apareceu o Jaime ali fazendo uma massagem à Luz. Então ele vai dar o jeito dele também de não ficar sozinho. E aí que eu gostaria de ignorar o capítulo de sexta-feira, mas como faz parte dessas malditas curvas as quais a Marta B sempre fala, a gente tem que respirar fundo e fechar, né, o nosso resumo da semana. Então vamos lá. A Fina tá ali cuidando do pai dela, fazendo a barba dele. O Isidro tá do lado de fora ali, tipo uma varanda, tomando um sol, né, pegando um ar, já que o coitado ficou enclausurado dentro do quarto. E a Fina tá com o outfit que eu mais amo, que é a blusa verde e a saia amarela. Tá muito bandeira do Brasil. Aí ela fica tão linda com essa roupa. A Marta chega, eles conversam um pouco, em seguida entra o corno conformado, conversam bem rapidinho assim. A Fina e o Isidro vão pra dentro, ficam a Marta e o corno ali. Aí o corno pergunta: então, você conversou com a Fina porque ela ainda tá me olhando de um jeito meio enviesado? E Marta de la Reina, o amor da minha vida, responde que não contou nada porque as coisas entre ela e a Fina não vão mudar. E aí o Jaime fica assim, por quê? Aí a Marta já fica meio brava e fala: eu não te devo mais explicações, e sai deixando ele ali com cara de tacho. Mas depois, um pouco arrependida de ter sido grossa, ela chama o Jaime pra conversar enquanto ele tá saindo pra ir trabalhar. Os dois vão ali pra sala e o Jaime diz que não entende porque que a Marta vai renunciar ao que ela sente pela Fina agora que ela tem a via livre. E ela fala: meu filho, eu tenho a via livre por você, mas lá fora eu não posso ser quem eu quero. Aí o Jaime: pois muito que bem, as coisas não vão mudar. E a Marta: pois muito que bem, digo eu, porque justamente porque as coisas não vão mudar é que eu não vou conversar com a Fina. E aí o Jaime fica: eu não gosto de você falando assim, porque você é tão guerreira. E aí a Marta fala que relações clandestinas sempre saem mal e que ela rapidamente iria se sentir com muito medo de ser descoberta e que ela de alguma forma poderia acabar machucando a Fina. E aí o Jaime: mas você a ama, né? A Marta: ela me fazia feliz. E aí o Jaime: mas você vai renunciar a esses momentos de felicidade? Ela fala: esses momentos foram ilusão. E aí, aqui pra mim, a Marta nem fala ilusão no sentido de ela ter sido iludida em si, mas eu acho que no sentido de que aquilo só é real, só é verdadeiro dentro da bolha delas, né? Daquele mundo em que elas criaram e não da porta pra fora, já que a realidade é tão bruta com ela e com a Fina. O Jaime insiste mais uma vez em a Marta renunciar o que ela sente, e aí a Marta já o corta falando que o acordo é cada um fazer o que quiser com a vida e que é isso que ela tá fazendo. E assim a gente termina a semana. E algumas pessoas estão muito irritadas com a Marta, e eu não estou irritada com a Marta, eu estou irritada com o roteiro dessa novela, que a gente não pode elogiar, porque eles sempre dão um jeito de estragar as coisas, né? Sempre, é impressionante. Eu entendo o medo, o pavor que a Marta tá sentindo em viver esse amor com a Fina, mas pra mim me parece um pouco incoerente essa recusa dela agora que o Jaime não é mais um impedimento
empecilho, tendo em vista que um tempo atrás ela até alugou um apartamento, uma coisa arriscada, para poder viver o amor dela com a Fina. Naquela época o medo já existia, por isso esse lugar privado para as duas. O que mudou, senhores roteiristas, quando esse medo da Marta ficou tão potencializado? Foi o Jaime ver ela e a Fina que deu esse clique de que ela e a Fina podem ser pegas em algum momento? Eu acho que a gente deveria saber por que a Marta tá agindo dessa maneira antes de ela ter essa conversa, só pra gente entender ali o que tá acontecendo. Daria pra nos contar por meio do diário da Marta, já que esse diário nos conta tantas coisas. Antes de terminar, eu me recuso, eu não aceito que o Jaime seja o responsável pelo comeback de Mafin. Eu não consigo nem pensar nessa possibilidade. Eu aceito o Jaime dar liberdade pra Marta, aceito ele dizer que não vai se opor ao relacionamento delas, eu aceito, mas o Jaime ser o responsável por empurrar a Marta em direção à Fina, eu não vou aceitar de jeito nenhum. Eu acho que se a Marta está precisando de um empurrão, a Carmen poderia dar esse empurrão, já ela sabe do relacionamento ou ex-relacionamento. Mas a Carmen não é amiga da Marta, elas não têm essa proximidade. Eu acho que as duas têm um grau de intimidade sim, depois que a Carmen defendeu a Fina quando a Fina tava lá no quarto chorando por conta do término dela com a Marta. Então, pra mim, seria muito mais coerente que a Carmen fizesse esse papel, se bem que a Marta também pode ela mesma se libertar e se empurrar em direção à Fina. Antena 3, se o problema for falta de ideia, deposite 1.000 euros na minha conta que eu escrevo essa cena pra vocês sem problema nenhum. Eu não vou me fazer palhaçada, porque senão eu vou ser obrigada a pegar um avião e até a emissora de vocês ter uma conversa pessoalmente, vocês não vão querer ter uma conversa pessoalmente comigo, entendeu? Então assim, vamos facilitar a vida de todo mundo aqui, beleza? Então tá bom. Eu já falei demais. Comentem aqui embaixo o que é que vocês acharam do semanário dessa semana, o que é que vocês acharam da novela. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, tchau. Quase 1h30 de material bruto, hein, galera?